Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego Bernardo e bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Na aula passada, nós vimos sobre o ciclo de vida das activities, então nós trabalhamos um pouquinho aí com o ciclo de vida, fizemos alguns testes, criamos alguns métodos e aprendemos sobre como funciona o ciclo de vida das activities. Hoje eu vou começar a falar para vocês sobre gerenciadores de layout. Nós vamos começar a montar os layouts das nossas aplicações, montar nossas telas, e a primeira coisa que nós temos que aprender quando nós começamos a montar as telas da nossa aplicação é saber como posicionar os componentes. Então, como nós vamos posicionar um componente de campo de texto, um botão, uma label, como nós vamos posicionar esses componentes, correto? Então, nós vamos ver hoje como trabalhar com os gerenciadores de layout. Para isso, pessoal, abram aqui dentro da nossa pastinha res, pastinha layout. Vamos trabalhar aí no layout da nossa segunda tela. Vamos fazer alguns testes e eu vou mostrar para vocês como funciona os gerenciadores de layout. Aqui, pessoal, como nós criamos a nossa activity, essa segunda tela, repare que ele já vem aqui com o gerenciador de layout, ó, Relative Layout. Esse é um dos gerenciadores que existem. Eu vou falar sobre o Relative depois, mas o que eu quero falar na aula de hoje é sobre o gerenciador de layout, o Linear Layout. Esse, pessoal, é o gerenciador que eu mais gosto, tá? Que eu mais utilizo. E se vocês repararem quando vocês estiverem pesquisando em fóruns, essas coisas, o Linear Layout é o mais utilizado, porque ele é o mais simples de trabalhar. E eu recomendo que, na maioria das vezes que for possível, trabalhem com o Linear Layout. O Linear Layout ele é bem simples, pessoal. A ideia dele é o seguinte: ele vai posicionar os nossos componentes ou na vertical ou na horizontal. É simples assim trabalhar com linear. Ou ele coloca os nossos componentes na vertical ou ele coloca os nossos componentes na horizontal. Então, vamos aqui organizar um pouquinho o nosso código, nosso XML. Para isso, eu vou tirar A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós trabalhamos com linear é definir a orientação dele. Se nós vamos trabalhar. Então, orientação. Então, como que vai estar organizado os nossos componentes? Eles vão estar organizados na horizontal ou na vertical? Repare, pessoal, que se a gente não colocar essa informação, por padrão, ó, os nossos componentes aqui da tela já estão organizados aí na horizontal. Então, sempre que a gente for acrescentando mais componentes, ele vai colocando esses componentes na horizontal. Mas o legal é a gente sempre informar essa orientação para deixar o código organizado. Então repare o seguinte, colocamos aqui que a nossa tela ela vai ficar na horizontal, nossos componentes ficarão na horizontal. Então o que a gente pode fazer? Só para fazer um teste, ó, eu vou duplicar aqui o meu text view, copiei, colei. Reparem aqui, ó, segunda tela e o botão. Eu estou duplicando o meu componente text view. Ó, simplesmente dupliquei ele. Olha o que acontece, ó. Ele vai, como ele está na horizontal, nós definimos aqui o nosso gerenciador linear layout, definimos que ele está na horizontal. Então, tudo que nós vamos colocando, ele vai colocando um componente do lado do outro. Se a gente vier aqui mudar a orientação do nosso gerenciador para vertical, olha o que acontece, pessoal. Ele vai colocando um componente debaixo do outro. Eu vou duplicar o meu botão aqui, ó. Vou duplicar o meu botão para vocês verem o que ele vai fazer. Ele vai colocar um botão debaixo do outro, olha lá. Ele duplicou o botão e colocou um botão debaixo do outro. Essa é a ideia do linear layout. Ou ele vai colocar os componentes na vertical, vai colocar um componente debaixo do outro, ou ele vai colocar o componente na horizontal, onde um componente vai estar do lado do outro, correto? Repare que aqui, ó, o último botão não tinha espaço, ele começa a ficar apertado. Vamos deixar aqui na vertical, então.
Então, é só isso que o linear layout ele trabalha. Ele é bem simples, tá? A ideia, por isso que ele é tão utilizado, porque ele é simples de trabalhar. Além desse atributo de orientação, de vertical e horizontal, tanto os nossos gerenciadores de layout, como os nossos componentes, como os componentes text view, os botões, eles têm dois atributos, na verdade, né, para a gente definir qual será o tamanho desses nossos componentes, certo? Então, reparem o seguinte, todo componente, todo gerenciador de layout, ele tem esses atributos, ó, layout width e layout height, que é a altura e a largura dos nossos componentes. Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro mudando o atributo do nosso componente TextView, desse primeiro aqui. Ó. Reparem o seguinte, nesse layout width e layout height, nós temos dois valores por padrão, que é wrap content e um outro valor que é o match parent. São dois valores padrão aí que nós temos para os nossos componentes. Qual é a diferença desses dois valores? É o seguinte, quando nós definimos, no caso aqui, que a largura do componente, a largura desse componente de TextView será wrap content, nós estamos informando que ó, a largura dele vai ser justamente a largura necessária, vai ser a largura necessária para apresentar a informação. Então repare aqui, o nosso texto, o nosso TextView ele está com a borda azul, que é justamente o tamanho dele. O tamanho dele é o tamanho necessário para apresentar o texto segundo a tela. Se eu viesse aqui, ó, eu vou trocar o texto e escrever uma outra coisa qualquer. Treinamento Android. Repare, ó, ele vai ajustando o tamanho do componente de acordo com a sua necessidade. Essa é a ideia de trabalhar com o wrap content. Agora, se eu mudasse de wrap content aqui para largura e colocasse match parent, olha o que acontece, ó. Onde ficou o tamanho do nosso componente. Quando nós utilizamos match parent, nós estamos dizendo o seguinte, eu quero que o meu componente, ou eu quero que o meu gerenciador de layout, ele ocupe todo o espaço disponível. Mesmo que o meu texto ele não tenha necessidade de ocupar todo o espaço da tela. Então, essa é a diferença entre match parent e wrap content. Quando nós informamos wrap content, nós estamos dizendo para ocupar somente o espaço necessário. Repare aqui na borda azul que ele está informando o tamanho do componente. Quando nós informamos match parent, ele vai ocupar o espaço inteiro da tela. Isso nós informamos aqui, ó, nesse layout width, que é a largura do componente. Agora, a altura do componente, que é esse layout height, é a mesma coisa. Nós sempre utilizamos, por padrão, wrap content, né, para ele ocupar somente a altura necessária. Mas nada nos impede de utilizar match parent e fazer, ó, como o componente ocupou todo o layout, o que ele fez? Ele até ocultou os outros componentes. Por quê? Ele está ocupando todo o layout da tela, tanto na largura quanto na altura. Então, o match parent ele vai ocupar todo o espaço disponível. Então, na altura, a gente sempre deixa aí como match parent. Muitas pessoas perguntam, Diego, eu tenho aí o tamanho do meu componente, mas eu quero definir um tamanho exato, eu não quero utilizar nem o wrap content para ficar justinho e nem utilizar o match parent para ocupar a tela inteira. Eu quero definir um tamanho exato. Tem como fazer isso? Tem como. Nós podemos informar um valor aí qualquer, só que para isso a gente tem que apresentar a dimensão. A dimensão o que é? É como o Android constrói seus layouts de acordo com a tela. Para isso, o que nós fazemos? Nós colocamos o valor que nós queremos aí para o nosso componente, certo? E nós colocamos aí, ó, dp, que é o quê?
dp representa densidade de pixels. Então, é um valor que o Android reconhece para o tamanho dos seus componentes, o tamanho das suas telas. Então, eu coloquei ó, 50 dp, olha como que ficou o nosso componente. Ah, ficou pequeno? Então, vamos aumentar para 150 dp. Olha o que acontece, já ficou maior. Se a gente aumentar para 250, olha o que acontece. Ele não ficou justo com o texto, mas também não ocupou todo o layout da tela. Então, quando a gente trabalha aí com largura e altura, nós temos a opção de utilizar o Match Parent para ficar justo com o tamanho necessário. Nós temos a opção de utilizar o desculpa, eu falei errado, né? O Wrap Content, para ele ocupar aí só o espaço necessário do nosso componente. O Match Parent para usar todo o espaço disponível do layout, tá? E se nenhum dos dois for suficiente, nós podemos informar aí um tamanho fixo, certo? Ah, eu quero aí 300 densidade de pixels. Aí nós vamos informando o tamanho que nós queremos. Ah, ficou muito? Vamos diminuir para 100, então. E nós vamos ajustando. Essa é a maneira que nós podemos ir diferenciando o tamanho dos nossos componentes e serve também para o tamanho dos nossos gerenciadores de layout. Repare aqui, ó, no nosso linear layout, ele está ocupando todo o espaço que nós temos na tela. Repare, se eu clicar aqui fora, ó, fica tudo azul, é o gerenciador de layout ocupando todo o espaço. Se eu mudar aqui, ó, eu vou mudar a altura para o Wrap Content, olha o que acontece, ó. O nosso gerenciador de layout agora, ele está ocupando somente o espaço necessário para apresentar os componentes que fazem parte dele. Então esse é um conceito aí bem simples, só que muito importante na hora de montar os nossos layouts. Primeiro, identificar qual é a orientação que nós vamos utilizar, se ele vai ser na vertical, na horizontal, e depois definir aí qual vai ser o tamanho do nosso gerenciador ou qual vai ser o tamanho dos nossos componentes. Correto? Então, sempre nós vamos utilizar o Match Parent para ocupar todo o espaço ou o Wrap Content para ocupar o espaço todo o espaço da tela que nós temos, né? Wrap Content, para utilizar todo o espaço da tela que nós temos. Escrevi errado aqui, falei uma coisa, escrevi outra. É Match Parent para utilizar todo o espaço da nossa tela. Tá? E se nenhum dos dois for bom, nós definimos aí um tamanho fixo que nós acharmos que nós queremos. Tá vendo? Ó, reparem na bordinha azul que ele mostra o tamanho que está sendo ocupado pelo nosso componente. Eu vou mudar aqui, ó, para a altura para 300. Ficou grande ainda, então vou mudar aqui para 100. Agora ficou pequeno demais, tanto é que ele até tampou o nosso componente. Vou mudar para 150. Ainda está pequeno. Vamos mudar então para 200. Agora sim, agora apresentou tudo. Tá? Só em casos muito específicos, tá, pessoal, que você vai utilizar o valor fixo. Eu recomendo utilizar sempre ou Match Parent ou Wrap Content. Tá? É o melhor a se fazer. Sempre utilizar esses valores pré-fixados aí. Tá? Então, nós vimos sobre o linear layout e vimos sobre a sua orientação e vimos sobre como definir o tamanho dos nossos componentes. Além disso, pessoal, existe aí um parâmetro que é para a gente definir quais são o espaçamento entre um componente e outro. Repare aqui, ó, que os nossos componentes eles estão todos próximos aí um do outro. Nós podemos definir a margem do nosso componente. O que significa definir a margem dos nossos componentes? Qual o espaçamento que um vai ter do outro? Então, ó, nós temos aí ó, os atributos margem.
Reparem que nós temos aí só margem, ou margem left, right, significa cada lado, né? Só a margem à esquerda, a margem à direita, a margem na parte de baixo, a margem na parte de cima, qual vai ser o espaçamento que nós vamos ter. Ou se você quiser que o espaçamento seja igual para todos os lados, você define só o margem. A ideia do margem é o seguinte, qual vai ser o espaçamento que o meu componente vai ter nas minhas bordas, né? Então, por exemplo, se eu utilizar só o margem, e eu definir aqui, por exemplo, 15 dp. Repare, ó, o nosso text view ele ficou com espaçamento nos 4 cantos, na parte superior, na parte inferior, na parte esquerda e na parte direita. Ele está com espaçamento agora de 15 dp, correto? Vamos supor que você quer que esse espaçamento, esse 15 dp, fique somente na parte superior. Então você define aí o margem top. Repare que agora, deixa eu aumentar aqui, vou colocar aí 35. Reparem que ele vai aumentar. Coloquei 35. Peraí, deixa eu aumentar mais aqui o espaçamento dele. Deixa eu voltar para o padrão aqui, para deixar o tamanho certinho para aumentar. Pronto. Então, a gente vai definindo o espaçamento para todos os lados do nosso componente. Se eu definir aí o meu margin bottom, ele não está alterando? Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Peraí que eu estou mudando e ele não está alterando. Estou fazendo alguma coisa de errado. Vou colocar 50 dp de espaçamento. Pronto, aí foi, ó. Coloquei aí a margem no canto esquerdo. Ele deu aí, deu um espaço da margem esquerda, 50 dp. Se eu colocasse o espaçamento right não vai fazer tanta diferença, né? Porque ele já tem todo o espaço ali. Se eu colocasse o meu margin bottom, eu estava escrevendo errado, por isso não estava dando certo, né? O meu margin bottom de 50 dp. Olha o espaçamento que ele deixou para o componente de baixo, certo? E se eu deixasse aí o margin top, espaçamento para a parte superior. Pronto, olha o espaçamento que ele fica para a parte superior. Essa é a ideia do margem. Então nós vamos definindo aí o espaçamento entre os nossos componentes. Se eu deixar só margem, ele vai definir aí 50 dp para todos os componentes. Eu vou diminuir, vou deixar só 10. Margem 10 em todos os cantos, ó, no lado esquerdo, superior, no direito e no inferior. Se eu pegar esse margem e vou copiando aqui nos outros componentes. Repare como já vai mudando. Olha o espaçamento que vai ficando um do outro. Olha o espaçamento, vou colocar aqui no botão também, ó. Vou colocar aqui no botão margem de 10. O outro botão, reparem como nossos componentes, nossos layouts vão sendo alterados. Então, pessoal, esse é um atributo aí bastante utilizado, tá? O margem, para você definir um espaçamento do seu componente para um outro componente, ou até mesmo para o layout, tá? Você quer que ele dê um espaço aí de 10 densidades para a esquerda, na direita, na parte superior ou na inferior, você vai definindo o seu margem. Se você quer um espaço só na parte superior, inferior ou do lado, você define ou margem top, né, para superior, ou margem bottom para um espaçamento na parte inferior, ou left para a esquerda e o right para um espaçamento na direita. Ok? É assim que nós trabalhamos com o nosso margem. Ok? Mais um atributo é bastante importante, bastante utilizado na hora de montar os nossos gerenciadores, montar o nosso layout. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um ponto bem importante que é o seguinte. O nosso linear layout, ele está definido aí como vertical, certo? Então, todo componente que a gente colocar, ele vai colocando um debaixo do outro. Mas vamos supor que você está colocando todas as suas informações de uma debaixo da outra e você deseja que os seus botões fiquem um do lado do outro. Como nós podemos fazer isso?
nós simplesmente podemos incluir um novo linear layout. Nada impede que a gente inclua um linear layout dentro do outro linear layout. Então, a nossa ideia agora vai ser a seguinte: eu quero que esses dois botões fiquem um do lado do outro. Somente esses dois botões. Então, os textos aqui, nosso text view, fiquem um debaixo do outro e os botões fiquem um do lado do outro. O que nós vamos fazer? Nós vamos incluir um novo gerenciador de layout. Aqui, ó. Vamos incluir um novo linear layout. Tá? Um novo linear layout. O espaçamento, a largura dele, eu quero que seja match parent para ocupar a tela inteira. Está abrindo isso aqui. Para ocupar a tela inteira. E no na nossa altura deixa com match parent. Só para ocupar o espaço necessário. Wrap content, quer dizer. Então eu vou colocar aqui os meus dois botões dentro desse linear layout. Repare que nada aconteceu. Certo? Deixa eu colocar aqui uma indentação para deixar nosso código organizado. O que eu faço com o meu linear agora? Vamos definir a nossa orientação. Vou definir a orientação como horizontal. Olha que legal, pessoal. Eu tenho aí, ó, um linear layout dentro do outro linear layout. Esse linear layout principal, o que está acontecendo? Ele tem aí a sua orientação na vertical. Então, todos os componentes vão ficar na vertical. Então, vai colocando um text view, outro text view, um debaixo do outro. Depois eu coloquei um outro linear layout dentro dele, ocupando aí, ó, a tela, a largura inteira. Defini ele como horizontal e coloquei os meus botões dentro desse novo linear layout. Olha que legal. Então agora eu tenho aí uma mistura de componentes na vertical com componentes na horizontal, certo? Então, essa é uma maneira da gente ir montando o nosso layout, certo? Nós vamos montando o nosso layout aí, misturando componentes na vertical com componentes na horizontal, certo? Aqui eu vou até mudar a largura dos meus botões para eles ocuparem todo o espaço necessário. O que eu vou fazer primeiro? Ó? Vamos centralizar os nossos botões? Então vamos colocar aqui, ó, Gravity, vamos colocar gravidade, vamos colocar Center. Olha que legal. Quando a gente define aí esse Gravity, a gravidade, nós definimos definir a gravidade do meu linear layout, do meu gerenciador. Então, todos os componentes que estiverem dentro dele vão ficar centralizados do jeito que eu deixei. Ah, mas eu não quero centralizado. Vamos supor que nós queremos aí eles alinhados aí na parte inferior, bottom. A gente define aí bottom. Pronto, ele vai ficar, porque ele ficou na parte superior, na verdade, né? Ficou em cima. Vamos ver aqui as outras opções que tem. Tem só center horizontal, center vertical, alinhado aqui, ó, à esquerda. Fica alinhado à esquerda, vamos colocar alinhado à direita. Right, alinha nosso componente à direita. Então nós temos essas opções, mas vamos deixar aí alinhados, centralizados os nossos botões. Agora, para ficar legal, vamos deixar esses nossos botões ocupando aí todo o espaço na horizontal, certo? Nós vamos fazer o seguinte: para ele ocupar todo o espaço, nós definimos aí o peso dos nossos botões para que eles ocupem todo o espaço disponível. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, para a gente definir que eles ocupem todo o espaço, nós temos que trabalhar aqui com o width, correto? Para definir a largura dele. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir aqui o tamanho dele como 0dp, eu coloquei 0dp, só que eu vou definir o tamanho, o peso para ele, ó, um layout weight, vou definir o peso dele, deixar ele como peso 1. Olha o que aconteceu, ele ocupou um grande espaço aí. Vou fazer a mesma coisa com outro. Vou aqui, ó, no width, vou deixar 0dp. Repare que ele sumiu, né? Tá? E vou definir o peso dele como
como 1. Agora o que acontece? Eu defini, eu deixei sem tamanho, deixei 0 dp, só que eu coloquei o peso 1. O que significa o peso 1 para os componentes? É que ele vai ocupar todo o espaço disponível, mas sem ocultar os outros componentes. Tá? Essa é a ideia. Quando a gente deixa 0 dp, que a gente não define o tamanho dele, mas coloca o peso dele como 1, nós estamos dizendo o seguinte, ó, eu quero que o componente ocupe todo o espaço disponível, no caso aqui, né, todo o espaço disponível da largura, mas sem ocultar os outros componentes que estão no mesmo layout. Então é isso que aconteceu. Reparem, ó, os nossos botões, eles estão aí com o máximo de tamanho possível, mas sem ocultar o outro componente. Reparem que eles estão com um espaço aqui, que é o nosso margem, que nós definimos margem aí para todos os lados. E aí nós conseguimos montar, pessoal, um componente, conseguimos montar a nossa tela, principalmente quando a gente for começar a montar formulário, ele vai ficando bem legal o nosso layout. Mas nas próximas aulas nós vamos começar a trabalhar aí com mais componentes e você vai ver que na hora de montar formulários vai ficando bem fácil, é bem tranquilo. Então na aula de hoje, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. É isso que eu queria mostrar para você. O gerenciador de layout, aí, o mais utilizado, podemos chamar até de o mais importante, é o nosso Linear Layout. Vimos que ele trabalha na vertical ou na horizontal. Vimos que nós podemos inserir aí mais de um dentro do outro, para ir conciliando componentes na vertical e componentes na horizontal. Vimos como nós definimos aí o tamanho dos nossos componentes, a largura e a altura dos nossos componentes, certo? Trabalhando aí com Match Parent e Wrap Content. E vimos também sobre a margem, deixando um espaço de um componente para o outro. Então, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre outros gerenciadores de layout, menos utilizados, mas também importantes, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!